do oscilador controlado por tensão, oscilador senoidal, e utilizando o diodo Varicap. Varicap ou Varactor. É um diodo, conduz no sentido direto, não conduz no sentido reverso. Só que acontece o seguinte: se a gente pegar a pastilha, tá? A pastilha do semicondutor, ela é feita, vamos dizer assim, se fossem 2 tijolinhos, né? 2 pastilhas, uma material N, outra material P. Com isso eu tenho uma junção aqui no meio. Essa junção, ela consegue ter aqui uma quantidade de elétrons. O material N tem excesso de elétrons, o material P tem falta de elétrons. Então, quando eu tenho nessa condição as 2 pastilhas grudadinhas uma na outra, eu vou fazer por atração de cargas os elétrons se aproximarem da barreira e as lacunas, né, a falta de elétrons. Considere o seguinte: a corrente elétrica é feita por elétrons, não é feita por positivos. Então, na vida normal, a gente não mexe com positivo, a gente só tem o negativo. Excesso de elétrons, tem elétrons demais, é negativo. Está faltando elétron, é positivo. Para a gente basta isso. Então, quando eu encosto essas 2 pastilhas, elas criam uma barreira de potencial, onde eu tenho o menos e o mais. Se eu fizer conduzir no sentido direto, eu dissolvo essa barreira e faço a corrente fluir. Quando está acontecendo aqui, né, corrente no sentido direto. Quando eu coloco corrente no sentido reverso, eu acabo aumentando o tamanho da barreira. Eu coloco mais elétrons onde já tinha elétrons e eu tiro elétrons de onde já não tinha tantos elétrons. Então eu faço a barreira crescer. E é aí que está o grande segredo. Quando a barreira diminui de tamanho, eu tenho um comportamento capacitivo como se eu tivesse um capacitor pequeno. Quando a barreira fica maior, é como se eu aumentasse as placas de um capacitor e a capacitância aumenta. Se eu aumentar a tensão reversa sobre um diodo, aumenta a barreira de potencial. Com isso, engrossa os 2 lados da barreira e isso é um capacitor. Essencialmente é um capacitor. Aí, o Varicap é um capacitor desenhado para que esse efeito seja maior, para que o efeito capacitivo seja mais pronunciado. Basicamente, todos os diodos são Varicap, né? Não foram feitos para ser Varicap, então a capacitância dele varia pouco, ou é uma capacitância muito pequena, ou ele foi desenhado para ter muito pouca capacitância, porque para determinadas aplicações, de repente, essa capacitância parasita que aparece aqui não é interessante. E, no fim, o diodo Varicap foi desenvolvido para que essa capacitância varie bastante e seja de um valor alto, que seja interessante para o uso. O diodo Varicap substitui capacitor variável, sim. Nas primeiras TVs lá de sintonia por botão, não mais com seletor, né, de canal, com botão, já usava Varicap, sintonia. Basicamente, seleção de frequência, sintonia, ele é muito interessante. Eu coloco uma tensão contínua variável sobre o diodo. Por quê? Quando eu variar a tensão, varia a barreira de potencial. Variando a barreira de potencial, eu vario a capacitância. E se eu vario a capacitância em um circuito ressonante, eu vario a frequência. É simples assim. Aqui, ó, tensão reversa de 30 volts. Né? E é isso que interessa. Esse diodo não foi feito para conduzir em tensão direta. E aqui, ó, características em corrente alternada. Olha que legal aqui, ó. É isso aqui que eu queria mostrar. Para 1 volt,
ele tem, em média, 38 picofarad. Para 28 volts, ele tem, em média, 2,6 picofarad. Então, ele tem uma variação aqui em picofarad de 1 a 28 volts. Para uma frequência de amostragem de 1 MHz. Quer dizer, se eu variar a frequência aqui, pode ser que varie um pouco a capacitância. Mas, enfim, varia a capacitância com a variação da tensão. Então tá aí, ó, eu vou conseguir variar de 0 a 30 volts. De 0 a 30 não, porque esse cara só vai até 15, né? Esse amplificador aqui só vai até 15 volts. Então ele foi de 0 a 15. E o que acontece? Eu crio uma variação de tensão na junção do diodo. Isso cria uma variação de capacitância. Fechou. Eu tenho um capacitor variável agora ajustado por tensão. E aí eu posso variar esse capacitor, que vai variar a frequência de um transmissor, de um receptor, do canal de uma televisão antiga, da TV analógica, do sintonizador do rádio do seu carro, né, do que seja, através de uma tensão que vem de um potenciômetro ou através de uma saída analógica de um microcontrolador.